Ok, então, para upload de imagens localmente neste aplicativo NetMaui, eu já criei um vídeo para isso. Você pode encontrar isso no meu canal. Então aqui, em Maui, como escolher e enviar imagens localmente para o Maui App, certo? Vou deixar o link desse vídeo na caixa de descrição para que você possa conferir. Aqui expliquei em detalhes. Então, vamos seguir a mesma abordagem. Ok, aqui vamos fazer o seguinte. Dentro disso, temos esse controle de formulário de Save Item no menu. Temos o botão de escolher imagem, onde está aqui, escolher imagem. Ok. Então, sobre isso, o que vamos fazer é simplesmente ter. Cliquei no evento, novo gerenciador de eventos. Clique no botão. Vamos mudar o nome. Escolhi imagem. Clique no botão. Vamos chamar assim. Guarde isso. Vamos para o código por trás. Aqui deveríamos ter esse botão clicado. Mude esse botão de Pick Imagem. Clicou e agora estamos bem. Ok. Agora vamos abrir o seletor de arquivos aqui. Então aqui vamos dizer var. Resultado do arquivo é igual a await media picker dot. Escolha foto assíncrona. Ok. Agora ela nos dará algo em troca. Verificamos o tipo de resultado do arquivo como resultado do arquivo. Ok. Que terá coisas diferentes. Como isso funciona? Quando escolhemos qualquer imagem, podemos selecionar uma imagem ou fechar ou, digamos, cancelar. Quando cancelamos, isso será nulo e, quando não cancelamos, quando escolhemos uma imagem, selecionamos uma imagem, então ela nos dá o resultado. Então, aqui vamos verificar se o resultado do arquivo não é nulo. Ok, então o que vamos fazer é dizer, faça upload ou salve a imagem no disco. Depois disso, vamos dizer para atualizar o ícone da imagem na interface. Ok. E se não for o caso, isso significa que o usuário cancelou o diálogo do seletor de imagens. Ok. Aqui poderíamos dizer usuário selecionado. Uma imagem do diálogo do clicker de imagem. Certo. Então, quando o resultado do arquivo não é nulo, precisamos enviar a imagem no disco. Ok. Para isso também tenho aquele vídeo. Nesse vídeo expliquei isso em detalhes como fazer isso e tudo aquilo. Agora, o que vou fazer é criar um método pessoal aqui, ou talvez possamos colocá-lo só aqui. Aqui teremos um caminho onde vamos salvar essa imagem. Ok. Então, digamos que caminho local seja igual a path.combine. Aqui vamos dizer sistema de arquivos, ponto, app data directory, e então nome do arquivo. O nome do arquivo pode ser resultado do arquivo nome do ponto, resultado do arquivo nome do arquivo. Então, esse será o nome do arquivo com o qual vamos salvar. Agora temos o caminho local. Depois disso, o que faremos? Vamos pegar o file de imagens. Esse seria o arquivo resultado.leitura aberta. Assíncrono, esta tarefa retorna de Riacho. Então, vamos esperar. Aguarde o resultado do arquivo .openread assíncrono. Agora temos esse fluxo de arquivos que podemos usar para salvar o arquivo, certo? Então vamos subir.
temos um fluxo de imagens, temos caminho local. Então podemos simplesmente salvar isso. E como? Vamos salvar isso da forma como usamos triams para salvar qualquer imagem ou arquivo em net. Vamos usar só essa coisa. Aqui vamos dizer, usando arquivo stream, fs é igual a novo fluxo de arquivos. Primeiro, teremos o caminho. Isso vai ser local. Caminho. Depois, teremos o modo arquivo. Então, modo de arquivo ponto criar, estamos criando um novo arquivo. Depois, podemos ter acesso a arquivos e ponto de gravação. Vamos escrever o arquivo. Qual é o problema? O tipo de sistema de arquivos usando a instrução não pode. Usando a instrução deve ser implicitamente convertido para system e disposable. HMM. Então o que é? O problema? Usando palavras boas. Ok, agora. Este é o file stream. Agora temos esse fluxo de arquivos. O que vamos fazer? Vamos dizer para aguardar o fluxo de imagens que obtivemos da interface. Vamos copiar isso. Copie para o FS assíncrono. Então vamos copiar esse fluxo de imagens para esse fluxo de arquivos. Agora, esse fluxo de imagens é o arquivo que selecionamos da interface e esse fluxo de arquivos é o lugar onde vamos salvar essa imagem. Ok. Então, usando isso, poderemos salvar a imagem. Onde? Neste lugar, neste caminho local. Certo. Depois disso, precisamos atualizar o ícone da imagem na interface. Para isso, seguiremos essa abordagem em que tivemos mais que zero para isso. Vamos copiar isso. ImageIcon source vai definir o caminho da imagem e a largura do pedido de altura em 100. Vamos fazer isso aqui. Aqui não precisamos usar esse controle. Não temos esse controle. Teremos esse ícone de item diretamente e a fonte será esse caminho local. E esse pedido de largura. E pedido de altura vão ser 100 e agora estamos de boa com isso. Enviando uma imagem e mostrando essa imagem na interface. Agora, este é o segundo caso em que o usuário cancelou o diálogo do seletor de imagens. Então, se for esse o caso, vamos voltar para isso. Definindo a imagem padrão. E intensificado com 236 assim. Ok. Então, guarde isso aqui também. Não vamos ter esse controle. Agora isso está se repetindo em vários lugares, certo? 1, 2, 3, 4. Bem, estamos. Tudo bem com isso, mas vamos criar um método de ajuda aqui. Vamos dizer vazio privado. Definir imagem do ícone. Ok? E aqui, primeiro vamos conseguir uma fonte. Fonte de cordas. Então, segunda coisa que teremos digamos que bool seja padrão. Ok. Então, se for padrão, vamos usar isso. Se for a imagem padrão, então precisamos ter esse controle também. Talvez consigamos esse controle. Então, salve o controle do formulário do item do menu. Então, só essa coisa. Controle. Ok. Agora, essa fonte, digamos fonte de ícones, é padrão e essa coisa. Vamos nessa. Primeiro, teremos calote. Segundo parâmetro, como fonte de item, que pode ser nulo.
Valor padrão, deixa como nulo. O mesmo vale para esse terceiro controle. Teremos como null. Estou fazendo isso para que possamos usar algo diretamente, e esse algo será se o padrão for verdadeiro. Nesse caso, simplesmente diremos que a fonte do ícone é igual a essa imagem padrão. Ok. E a segunda coisa que vamos fazer é verificar esse controle, se isso é nulo. Controle é igual a. Se controle é nulo, aqui podemos dizer que controle é igual a controle ou isso. Ok, todas essas coisas que estou fazendo para poder usar isso com esse controle e daqui sem esse controle para ambos. Ok, depois disso, se for isso, não é o caso, vamos fazer isso. Então, se esse for o padrão, vamos ter int então altura e largura, ou vamos, chame de tamanho, que seria um valor padrão de 100. Se o padrão for verdadeiro, então diremos tamanho igual a 36, porque é isso que estamos usando aqui. Certo. Então, o que vamos fazer é controle.ícone de item fonte é igual a esta fonte de ícone. No momento, pode estar parecendo confuso, mas acredite, quando mudarmos, isso vai ser muito intuitivo e fácil de acompanhar. Depois, neste segundo item, também vamos dizer que ícone de item de controle request de altura de controle, ícone de item size de ponto é igual a esse tamanho. Salve! E agora, vamos primeiro comentar isso e simplesmente use definir o ícone da imagem neste controle. Então, esse ponto de controle. Ok, precisamos conseguir. Aqui está. Torne isso público. Este conjunto de pontos de ícones. Imagem de ícone. Aqui precisamos fornecer cada padrão. Neste caso, isso não é padrão. Ícone de fonte. Este é o ícone do ponto modelo do item do menu. O terceiro é o controle. Então, isso vai. Seja esse controle. Entendido. Venham para o segundo lugar. Comentar. Colar. Aqui a fonte do ícone pode ser nula. Esse padrão é verdadeiro. Isso é padrão, então ele receberá automaticamente essa fonte de ícone e esse controle. Aqui onde temos esse botão de imagem de pico clicado, aqui vamos dizer diretamente, definir imagem do ícone. Esse padrão é falso. A fonte do ícone é o caminho local e o último é nulo, que não precisamos fornecer. E então, este aqui, vamos remover isso e vamos dizer que definir imagem do ícone padrão é verdadeiro. Só isso. Ok, agora vai funcionar. Vamos tirar essa coisa. Salve. E agora devemos ficar bem. Vamos testar rapidamente. Está aqui. Estamos aqui. Escolha a imagem. Cancele. Temos a mesma imagem. Escolha a imagem. Vá para Downloads. A partir daqui, vamos escolher qualquer uma das imagens. Digamos que este sorvete abre e temos esse sorvete. Novamente, escolha a imagem, cancele, e isso voltaria a ser assim. Escolha a imagem, selecione outra imagem. primeiro A isso. imagem vem. Aí volta para isso, certo?
mas pelo menos podemos ver a imagem. Vamos ver o que está acontecendo ali, porque esse tamanho vem primeiro, depois a fonte do ícone. Talvez porque leva tempo para carregar isso daqui? Pode ser. Mas estamos bem, ok. Se tivermos tempo depois, vamos ver. Embora o resultado esteja correto, mas porque mostra aquele ícone aumentado, ícone grande, e então volta para isso. Isso veremos depois. Mas, por enquanto, isso está funcionando como esperado. Vamos verificar esse caso de edição também. Então, editar o caso está funcionando. Se cancelarmos, isso também está funcionando. Boa com essa coisa de imagem de pico. Agora, após a imagem de pico, precisamos trabalhar nesse save. Vamos limpar isso. Não precisamos dessas coisas agora. Então, quando clicamos naquele save, devemos ter alguma lógica, alguma validação aqui e, depois disso, vamos criar um evento para o nosso modelo de visualização de itens do menu Gerenciar para realmente salvar o item do cardápio. Ok. Então, aqui teremos o privado, nulo ou, digamos, tarefa privada de colocação e vamos dizer: salve meu novo item. Estou criando isso como um evento, não é um comando. Então, vai ser um comando de relé. Salve e o item do menu de salvar é o sync. Ok, agora vamos ter nosso lógica de validação. Ok. A primeira coisa é que queremos que nome e descrição estejam presentes, onde vamos salvar string dot for null ou espaço em branco item point, nome, ou string dot, é descrição de item null ou em branco. Se qualquer uma dessas coisas for nula ou vazia, voltaremos daqui. Mas, antes disso, vamos exibir um alerta. Aguarde alerta de display atual do ponto shell. Erro de validação de título. Mensagem, item, nome e descrição são obrigatórios. E o botão OK. E vamos precisar dessa mensagem várias vezes. Essa mensagem de alerta. Vamos criar um método interno. Estática. Desincronização. Tarefa. Erro. Alerta. Desincronização e mensagem de string. E vamos copiar isso. Mova isso aqui. Este é o conceito de funções locais internas de dó sustenido. Notou e apareceu. Está lá desde dó sustenido 7, eu acho. Ok. Para mandar mensagem, vamos só. Mude essa mensagem para alerta de validação, alerta de exibir, erro de validação, título, mensagem do que fornecermos e botão OK. Então, aqui, em vez de dizer isso, vamos dizer alerta de erro e apenas mostre isso, nada novo. Certo. Depois disso, se verificamos nome e descrição, depois precisamos checar para categorias. Categorias de item ponto. Se nenhuma categoria for selecionada, ponha qualquer uma ponto. Not any. Ok, vamos nessa. C ponto está selecionado. Se for falso,
significa que não há categoria selecionada. Aqui também retornaremos o true, mas antes disso, simplesmente exibiremos um alerta de erro. Vamos dizer: Por favor, selecione pelo menos uma categoria, algo assim. depois. Esse preço, por preço, deve ser bom. Não podemos ter preço negativo e não vai travar se tivermos algum fio ou qualquer outra coisa. Acho que estamos bem e a imagem de ícone também é necessária, certo? Como saberíamos se temos imagem de ícone ou não? Porque se ela não estiver presente, usamos a imagem padrão, certo? Onde? Sim. Onde é a imagem padrão? Nessa, esse ícone padrão de imagem, usamos este. Então, como saberíamos? Vamos simplesmente compará-lo com este. Então, para isso, vamos nessa. Vamos criar uma constante aqui, constante de string. Nessa classe, vamos dizer default de constância privada. Ícone é igual a essa const privada. Fio ícone padrão e aqui, quando estamos salvando isso, vamos dizer ícone padrão e agora, quando estivermos salvando, vamos verificar se item dot ícone é igual ao tipo padrão. Aqui vamos dizer aguarde alerta de erro. Imagem de ícone é obrigatória. E voltar daqui. Seguro, e agora estamos bem. Ok. Agora estamos dizendo que não deveria ser o ícone padrão, mas quando vamos mudar esse ícone, nunca mudamos isso, né? Devíamos mudar isso em algum lugar. Devíamos mudar isso em algum lugar. Vamos pensar sobre isso. Quando estamos escolhendo o botão de imagem, devíamos colocar essa imagem aqui, depois de definir isso. HMM. Então, aqui vamos dizer que ícone de ponto de item é igual a esse caminho local. Agora, se clicarmos nesse botão novamente e cancelarmos ele, aí perderemos o ícone original, o ícone existente no caso de edição. Certo. O que quero dizer é que aqui, vamos. Faça isso. Deixe-me mostrar o que estou tentando dizer. Então, estamos nessa tela. Digamos que neste coquetel, eu cliquei nele. Agora tem isso. Esse é o ícone do ponto do item. Eu digo para escolher a imagem. Cancelo. No momento, não temos nenhuma referência a essa imagem, mas deveríamos ter essa referência a essa imagem. Deveríamos armazenar essa imagem existente em algum lugar, e isso aconteceria o mesmo com a imagem de pico de bebida energética selecionada. Desta vez, digamos que eu selecionei alguma imagem, escolho a imagem novamente, cancelo. Agora perdemos a imagem existente. Então precisamos armazenar o existente, imagem, em algum lugar. Para isso, deveríamos ter isso aqui quando estivermos configurando a imagem do ícone desse lugar no item alterado ao receber qualquer item novo, certo? Vamos ter uma propriedade pública aqui. Vamos usar o cordão do rótulo. Aqui vamos dizer ícone existente. Ícone existente. E vamos definir isso aqui. Quando um item for alterado, quando essa propriedade vinculável for alterada, nós estamos recebendo, e este é o caso de edição. Depois,
Após definir a imagem do ícone na interface, vamos dizer que esse ícone existente de ponto de controle é igual ao ícone de item do menu modelo de ponto. Agora temos esse ícone existente. Aqui vamos verificar, nesse caso de cancelamento, se o string dot não é nulo ou vazio, ou podemos verificar diretamente se esse ícone existente não é nulo. Then Se isso não é nulo. Então, o que vamos fazer é dizer que o padrão é falso, porque essa não é a imagem padrão. A fonte do ícone será o ícone existente. Se a imagem existente for nula, então teremos a imagem padrão. Agora eles devem cuidar. Esse caso. Ok. E agora, a forma como estamos tendo essa imagem de ícone existente, da mesma forma que deveríamos ter o novo caminho da imagem, novo caminho de ícones, certo? Para que possamos verificar isso. E quando estivermos salvando, podemos configurar para isso. Item. Não! Vamos colocar esse ícone aqui, certo? Então, devemos ficar bem com isso. Beleza. Se vamos verificar esse caso, acabamos de checar. Primeiro, veremos o caso padrão sem selecionar, adicionar nada. Gerencie o cardápio. Imagem de espiar, este é o padrão. Vamos escolher alguns. Conseguimos. Espreita a imagem de novo. Cancelar e incumprir. Agora vamos editar, escolher imagem, vamos dizer cancelar. Nada está acontecendo. Selecione alguma imagem, ela foi alterada. Se eu escolher a imagem novamente e cancelar, estamos vendo a imagem existente que veio com esse item do menu. Isso significa que a lógica existente de ícones de imagem está funcionando. Perfeitamente bem, certo? Agora, aqui, temos todas as nossas validações. Depois disso, teremos um comando aqui, um evento aqui para ação pública e, a partir daí, vamos falar do modelo de itens do cardápio. YoCodeSci-on. Salvar o item. E nós vamos. Invocar este evento, levantar este evento aqui. Quando temos toda essa lógica, todas essas validações, depois disso simplesmente dizemos no save item.invoke e passaremos esse item. Certo. Agora, vamos usar esse comando de item do menu de salvar. Na nossa forma chamo, temos o botão de salvar no final. Este é o botão de salvar. Aqui vamos dizer que comando é igual a vinculação. Comando de salvar item do menu. Guarde isso. Salve tudo e agora não vamos comer nada. Vamos usar isso no evento de salvar item no nosso gerenciar. Página de itens do menu aqui. Aqui teremos esse formulário. Está aqui. Depois do cancelamento, também podemos ter um item salvo. Novo gerenciador de eventos. Vamos por aqui. Temos essa coisa. Para isso, criaremos um comando no nosso modelo de visualização de menu gerenciar para salvar um item. Ok. Então aqui temos inicializar. Temos uma categoria selecionada. Ok. Esta é a página de gerenciar itens do menu. Precisamos ir ver modelo. No modelo de visão, temos todas essas coisas. Inicializamos assíncrono. Definimos categoria vazia para item. Selecionamos categoria. Editamos item do menu. Cancele. E então
teremos o salvamento. Para particular, acho que salve item do menu e aqui teremos o item do menu modelo. Esse vai ser um comando de atraso. Ok. E aqui temos o isLoading aqui. Sim, já vimos. Digamos que isLoading é igual a verdadeiro. Então, no final, dizemos que está carregando para falso e, no meio disso, dizemos salve esse item em Banco de dados. Agora, precisamos criar um método em nosso serviço de banco de dados. Vamos para o serviço de dados e banco de dados. Aqui vamos dizer que a tarefa pública assíncrona da string anulável seguirá a mesma abordagem que seguimos para a ordem. Vamos responder mensagem de erro se tivermos alguma. Ok. Então, tarefa pública assíncrona da string anulável. Aqui vamos dizer salvar item do menu assíncrono. Vai receber o cardápio item modelo como parâmetro modelo. Salvar é. Agora teremos dois casos. Primeiro, é um novo item do menu que estamos criando e, segundo, editar o caso. Então, primeiro, vamos trabalhar para um novo item do menu. Então, vamos dizer model ID igual a 0 e então teremos um caso de else. Nesse caso, isso é criar um novo item de menu e o else é atualizando um item de menu existente. Ok, ao criar um item de menu, primeiro precisamos criar o objeto entidade do item de menu. Então, item do menu é igual a novo item do menu, ou podemos usar a abreviação id nome, Descrição. ícone, arroz. E é só isso. Então, a partir daqui podemos remover esse id porque estamos criando um novo. Então não há id, ou você pode ficar com ele, se quiser, será 0, o que será atualizado quando inserirmos isso no banco de dados, certo? Depois, vamos dizer aguarde sublinhado ponto conexão insert assíncrono. Insira um item de menu assíncrono. Agora ele nos devolverá a tarefa de int, então número inteiro de registros afetados. Então, aqui vamos dizer que se este for maior que 0, isso significa isso. A operação de salvamento é bem sucedida. Depois disso, o que faremos? Simplesmente inseriremos o mapeamento de categorias. Ok. Então, essas categorias dizem que funciona. Mapeamento por categoria é igual a nós temos modelo. Dentro desse modelo, temos categorias. Em categorias, só receberemos aquelas que selecionam verdadeira. Ok. Temos o mapeamento de categorias pronto. Agora, aqui vamos dizer aguarde a conexão do sublinhado. HMM. Não só isso, precisamos converter isso. Essa categoria é o modelo de categoria de menu, mas precisamos converter para categoria de menu porque esse é o nome da nossa entidade de banco de dados. Nova categoria de menu. Só esse nome do ícone. Não é categoria de menu. Desculpe. Precisamos de ter. Qual é o nome do nosso motor de mapeamento? Mapeamento de categorias de itens do menu. Mapeamento de categorias de itens do menu. Sim, este aqui, onde temos ID, que por estarmos criando, não teremos, mas podemos tê-lo como padrão. Categoria de menu ID seria CID. E então teremos o ID do item do menu, e esse ID do item que podemos obter desse item do menu, porque, quando esse insert assíncrono for executado com sucesso no banco de dados, ele define automaticamente
esse ID incrementado automaticamente para esse objeto. Aqui teremos o item do cardápio com o ID do DOT. Agora isso está pronto. Nosso mapeamento de categorias está pronto. Agora vamos dizer aguarde sublinhado.conexão inserir todo o mapeamento de categorias assíncronas. Agora, novamente, isso também pode falhar. Então, aqui também vamos ter. Se isso for maior que 0, então estamos bem. O que faremos é simplesmente definir o ID para esse modelo. Então, o ID do ponto do modelo é igual ao ID do item do menu e simplesmente retornaremos nulo, porque não há erro nesse caso. E se essa operação não tivesse sido bem sucedida? Aqui sabemos, esse item do menu foi bem sucedido. Mas a operação de inserção de mapeamento de categorias falhou. Se isso falhar, devemos remover o item do menu, item recém-inserido. Item de menu recém-inserido do banco de dados. Ok. Aqui vamos simplesmente dizer sublinhado. Conexão.delete assíncrono. E nós forneceremos este item de menu. E este também será um. Métodos disponíveis ou aguardam. A chamada chegou. Ok. E aqui vamos simplesmente voltar. Algo disso. Caso contrário, deste caso se for. A partir deste save, teremos a declaração return fora desse save. Então, aqui vamos dizer return. Erro ao salvar item do menu. Algo assim. Caso contrário, quando estamos atualizando um item de menu existente. Ok. Aqui também precisamos fazer esse tipo de coisa somente. Agora, o que faremos neste caso é primeiro atualizar o item do menu. Depois, vamos remover todos os mapeamentos de categorias e inserir os novos mapeamentos de categoria. É isso que vamos fazer. Nesse caso, serão todas operações novas, múltiplas operações, basicamente 3 operações. Primeiro, atualizando o existente. Item do menu, removendo os mapeamentos de categorias existentes para esse item do menu e então reinserindo o novo mapeamento de categoria. Então, em 3 operações, vamos executar essas 3 operações em uma transação onde o que podemos fazer é esperar o ponto de conexão sublinhado. Aqui temos um método executado em transação assíncrona. Ok. E isso espera uma ação de conexão SCLITE. Ok. Então, vamos chamar de DV. E dentro disso, todas as operações serão sincronizadas, não assíncronas. Esse principal problema é assíncrono, quando ele tenta configurar ou executar as operações contra o banco de dados, e então usa essa abordagem assíncrona. Ok. Agora, o que vamos fazer é, primeiro, pegamos o item do menu do banco de dados. Vamos em DB, find, model, ID. Então, este é um item do menu de para encontrar que precisamos fornecer o tipo aqui. Este é um item do cardápio. Agora temos itens no cardápio. Agora vamos simplesmente atualizar o aparelho. Então, item de menu.nome é igual a item menu.descrição modelo ícone preço. Ok. Atualizamos todas essas coisas. Depois disso, vamos dizer que se db update dentro do update, vamos usar este item do menu e aqui também. Se for igual a 0, isso significa que isso falhou. Mensagem de erro de agora, porque isso está faltando. Como isso funciona ao rodar transações assíncronas? Ele reverte quando há uma exceção. Então,
A partir daqui, vamos lançar explicitamente uma exceção. Aqui vamos dizer que vai passar. Nova exceção e sem nenhuma mensagem também. Então, aqui estamos nós. Para desencadear o rollback. Para desencadear o rollback, vamos dizer. Por isso estamos lançando exceções. Agora, se isso não foi o caso, isso significa que a operação de atualização foi bem sucedida. Depois, o que faremos é simplesmente deletar os mapeamentos das categorias do menu. Para isso, o que vamos fazer é que temos duas abordagens. Podemos fazer isso com o db.delete e delete tudo, exceto em delete. Tudo o que precisamos fornecer, mapeamento de tabela, ou precisamos fornecer delete all, e ambas as coisas não podemos fazer. Então, o que vamos fazer é usar a abordagem de consulta SQL. Então, aqui vamos dizer delete query é igual a nós dizer delete. Exclua do menu mapeamento de categorias de itens. Mapeamento de categorias de item do menu direito. Esse é o nome do cardápio da mesa. Mapeamento de categorias de itens. Chegamos ao item do cardápio. id é igual à consulta do parâmetro de ponto de interrogação. Ok. Então, vamos dizer que o banco de dados executa essa consulta. A consulta será deleção. E então, o parâmetro seria item do menu, item ponto. Guarde isso. Agora apagamos todos os mapeamentos. Agora vamos reinserir o novo mapeamento. Os novos mapeamentos que podemos conseguir usando essa coisa. Categorias de modelos. Selecionamos essa coisa. Então, em vez de fazer isso de novo, categorias ponto são selecionadas e tudo mais. Vamos aqui no nosso modelo de itens do menu e vamos criar mais uma propriedade computada aqui. Aqui vamos dizer item do menu público ou desculpe, categoria, modelo, array deste, e aqui vamos dizer categorias selecionadas. Categorias, e aqui vamos adicionar que as condições categorias ponto onde c dot é selecionado ponto para o array. Agora podemos reutilizar isso em vez de. Fazendo isso aqui, onde é selecionado e tudo mais, então vamos dizer model selected categories. Ok. Vamos copiar isso ou copiar tudo isso. Ou então vamos copiar esse mapeamento de categorias e aí veremos. Dentro disso, depois de deletar, estamos recebendo mapeamentos de categoria, novos mapeamentos de categoria. Aqui vamos dizer agora db.insertAll e forneceremos nosso mapeamento de categorias. Ok. Se isso foi 0, isso significa que essa operação falhou. Faça a mesma coisa. Responda daqui e envie uma nova aceitação para reverter a transação. Ok. Parece que estamos. Bom, agora, como podemos devolver algo daqui? Não podemos porque essa transação de rodada assíncrona não retorna nada. Isso é só retorno de tarefa, então basicamente vazia. Aqui podemos ter um método externo fora disso. Aqui vamos dizer mensagem de erro com o valor padrão como nulo. E vamos definir essa mensagem de erro. Então, aqui, vamos definir essa mensagem de erro. Erro ao salvar, ou, digamos que atualizar um item do menu.
E depois disso, aqui de novo. Vamos dizer, mensagem de erro é igual a erro ao atualizar o item do menu. Salve. Ok. Legal, então estamos Tá bem. agora. Se não for o caso, terá o valor padrão, que é nulo. Após essa linha, podemos simplesmente retornar essa resposta de erro. Retornei a mensagem de erro. E agora, acho que nosso método isInc do menu de salvamento está pronto. Era um método grande. Ok, vamos para nosso modelo de visualização. Salvar item do menu. Aqui vamos dizer que a mensagem de erro var é igual a await underscore. Serviço de banco de dados do .save menu, itemizando o modelo de itemização. Agora estamos bem. Vamos simplesmente verificar se a mensagem de erro não é nula. Isso significa que temos erro. Precisamos mostrar algum alerta de erro aqui. Ok. Então aqui vamos dizer aguarde shell.alerta atual de exibição erro. E a mensagem seria mensagem de erro e o botão seria simplesmente ok. E então voltaremos. Não faremos nada. Na verdade, não há nada para fazer aqui. Se isso não for o caso, isso significa que a operação foi bem sucedida. Então, simplesmente exibiremos uma mensagem de brinde. Vamos dizer, aguarde o brinde de Community Toolkit. MAUI Alerts Make. Mensagem. Então, vamos dizer que o item do menu foi salvo com sucesso. Show. Depois disso, vamos resetar o item do menu. Isso significa que esse item do menu é igual a novo e define categorias vazias como item. Podemos chamar isso diretamente de método de cancelamento. Assim, agora nosso método de save item também está pronto. Guarde isso. Esse comando está pronto. Agora, vamos voltar à nossa página. Aqui, dentro deste método, vamos dizer gerenciar itens do menu, visualizar modelo.salvar menu item comando, execute este item de menu, modelo de item de menu. Um novo modelo de item, e isso é um método assíncrono, certo? Comando assíncrono. Adicione o sufixo assíncrono. A partir daqui, podemos dizer await e executar assíncrono. E vamos adicionar o assíncrono privado aqui. E acho que estamos bem. Havia mais um ponto em que usávamos aquela categoria selecionada, essa condição, certo? Em algum lugar de controle interno. Para validação, certo? Aqui é isso item. Categorias ANI. Então, em vez de fazer isso aqui também, podemos dizer se item selected categories length igual a 0. Se for igual a 0, então vamos mostrar isso. Por favor, selecione. Guarde isso. E agora temos isso de ponta a ponta. Vamos ver se essa parte de salvar está funcionando, atualizando e criando novos. Ok, chegou. Vamos vir aqui. Vamos nessa. Coquetel 6,99. Quero mudar para 5,99. Vamos guardar isso. Item do menu salvo com sucesso. Temos essa mensagem. Isso foi resolvido. Isso é novamente 6,99. Essa coisa podemos ir aqui e voltar e teremos 5,99. Mas precisamos consertar. Precisamos atualizar em tempo real. Isso faremos depois. Mas agora podemos ver que isso foi atualizado.
Agora vamos tentar criar um item. Para um sorvete, escolha a imagem. Vamos escolher uma imagem. Algumas imagens pequenas. Não sei. Todas são maiores. Preço. Descrição de 2,5. Morango, creme, algo assim. Talvez isso vá embora. Na sobremesa. Guarde isso. Salvei com sucesso. Vá para as sobremesas. Aqui temos esse sorvete e não conseguimos ver essa imagem. Um problema. Precisamos verificar qual é o problema. Talvez porque essa imagem era muito grande. Precisássemos de algum ícone menor. Ok, vamos clicar aqui para editar. Podemos ver essa imagem. Isso significa que essa imagem está sendo renderizada aqui, certo? Se você vê, porque essa imagem é muito grande, é por isso que não conseguimos vê-la direito. Então vamos nessa. Escolha a imagem. E vamos tentar usar algum ícone pequeno. Não sei, talvez tenha algum logo no YouTube. Abra, salva. Lanches, sobremesas. Agora podemos ver esse logo no YouTube, porque essa imagem agora encaixa. Temos esse ícone de imagem. Então, criar um novo item de menu, atualizar um item existente, essas coisas estão funcionando bem. Legal. Também estamos bem com essa funcionalidade. Agora, a próxima coisa é: sempre que estivermos atualizando algo, deve ser atualizado diretamente. Não devemos ficar andando por aí e por aí, certo? Deveria ser atualizado em tempo real. Aquela coisa, vou trabalhar em isso a seguir. Agora, vamos fechar tudo. Guarde isso.